por tudo que o Senhor já tem realizado, Pai. Pela Tua presença tão real aqui, Pai. Agora nós oramos pelo Teu Filho, Pai, que estará trazendo a Tua palavra. Permita que enquanto essa palavra for pregada, Senhor, essa palavra possa germinar no nosso coração, Pai. Trazendo saúde espiritual e também saúde física, Pai. É a nossa oração no Teu nome. Amém. Minha saudação, amada igreja, com a paz do Senhor. Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 7. Estamos sendo abençoados por Deus mais uma vez em estar na casa do Senhor e já sentirmos a presença de Deus aqui. Deus nos surpreende. Sábado estava aqui ouvindo esse grupo maravilhoso, que Deus continue a usá-las nas suas mãos para louvar o nome do Senhor. Também a minha gratidão a Deus pelo coral Heroínas da Fé, a igreja, os nossos obreiros que têm atendido o nosso pedido. Sabemos dos trabalhos, dia de semana, mas os irmãos têm se esforçado, isso engrandece o nome do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o versículo 7 diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Amém? Pode tomar os vossos assentos, queridos irmãos. Esse é um texto que eu venho alguns dias já estudando, que Deus colocou no meu coração, para que nesta terça-feira nós pudéssemos aprender um pouco mais da palavra do Senhor e saber que somos realmente vasos na mão do oleiro, vasos na mão de Deus. Estudando esta carta, queridos irmãos, nós vemos que Paulo, ele expõe a sua vida pessoal. Alguns estudiosos dizem que esta é uma carta que Paulo não deveria ter escrito, porque ele se expõe demais. Ele mostra aqui as suas fraquezas, as suas debilidades. Inclusive é nessa carta que nós temos a informação que Paulo trazia um espinho na sua carne. E muitas outras coisas que nós vemos que Paulo expõe para a igreja de Coríntios. Mas eu creio que Deus, Ele traz também para nós saber estas informações, para nós saber que Paulo, apesar de ser um apóstolo, que todos nós gostamos de pregar, mas ele era também um vaso frágil, debilitado, assim como nós somos. Então, queridos, Deus inspira a Paulo a usar esta linguagem metafórica de associar a vida humana, principalmente nós cristãos, a vasos. E isso nós vamos ver em toda a Bíblia. Nós encontramos referências do homem sendo o vaso de barro. Inclusive, o enfoque de Paulo estava no recipiente perecível e falível, que é o barro, que é o vaso, em contraste com o seu conteúdo, o tesouro que Deus coloca na vida do homem. E para nós sabermos que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Isso fica muito claro porque nós vemos que toda esta carta, ela traz muito claro estas verdades.
E esse capítulo 4, ele é resumido quando nós lemos esse verso de número 7. Então temos o resumo desta carta neste único versículo, porque a partir dele nós vamos ver a excelência de Deus, o conhecimento de Jesus Cristo, o poder do Evangelho, mas em toda esta carta nós vamos ver a fragilidade do homem como vaso de barro. E esta responsabilidade não é só dos crentes daquela época lá em Corinto. Esta responsabilidade é nossa hoje em dia, de nós, por intermédio de nós, Deus seja visto. O conteúdo que está em nós seja externado, para que as pessoas vejam. Esta versão diz assim: para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Quando alguém olha para nós, não enxerga nós, mas deve ver Deus na nossa vida, o poder do Evangelho. Principalmente aquelas pessoas que viveram no pecado e foram resgatadas por Deus. Estes conseguem transmitir esta imagem com muito mais clareza, principalmente para aquelas pessoas que conheciam o seu passado. Porque agora eles não veem mais o homem pecador, mas veem Deus na vida daquele homem que era um pecador. Amém? O tesouro, meus irmãos, é uma referência ao conhecimento da glória de Deus. No versículo 6, nós vamos ler o seguinte: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, para nós transmitirmos esta imagem do conhecimento da glória de Deus, nós precisamos ter esse tesouro em nós. Se nós não tivermos condições de reter o tesouro, nós seremos apenas vaso. E aí não temos valor algum. Mas é este evangelho que transforma segundo a imagem de Cristo. Cristo deve ser visto em nós, nas nossas palavras, nas nossas ações diárias. Resumindo, o evangelho de poder que havia sido confiado a Paulo, este tesouro, hoje é confiado a nós, a igreja do Senhor Jesus. E eu deixo essa pergunta a você. Você é vaso? O poder de Deus, o tesouro de Deus, tem sido visto pelos demais na tua vida? Esta é a mensagem que Paulo trazia para os coríntios e hoje Deus traz a nós. Queridos, por que nós somos comparados a vaso de barro? Não poderia ser um vaso de outro material? Existe uma história que alguém perguntou para um servo de Deus: por que vaso de barro? Aí esse homem perguntou: vocês guardam o vinho em vaso de que material? E ela disse: de barro. Mas então, por que vocês, sendo ricos, vocês guardam o vinho em vasos como nós pobres guardamos? Por que não pegam um vaso de metal? Então foi feito um teste e disse que o vinho não fica bom, tem que ser em vasos de barro. Esse vaso que somos nós mantém o conteúdo intacto. Se nós quisermos ser de outro material, quisermos nos orgulhar de qualquer forma, o conteúdo muda. E aí não é o conteúdo puro e verdadeiro, não é o tesouro que Deus
coloca na vida do homem. Pode ser qualquer outra coisa, menos esse tesouro. Por isso, precisamos continuar reconhecendo a nossa insignificância perante Deus. Somos vaso de barro e continuaremos sendo vasos de barro. Lá em Gênesis 2:7, a Bíblia já nos informa: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. É este o material. Este corpo é o veículo que possuímos nesta situação, nesse momento terreno. Nós somos assim. Mas seremos transformados. E assim como Ele é, seremos. Então vale a pena nós suportarmos a fraqueza de sermos vaso de barro, porque depois teremos corpo glorificado. É algo extremamente humilde ao ser comparado com o tesouro que está em nós. E é natural, quando nós temos algo valioso, geralmente nós colocamos, guardamos em um lugar muito bem guardado. E muitos na antiguidade tinham cofres, né? O cofre com uma parede espessa, com chaves, trancas, para que ali não seja roubado aquilo que está ali dentro. Mas Deus, Ele não pensa desta forma, porque o tesouro, o poder do Evangelho, não é para ficar guardado, mas é para que todos vejam e também seja compartilhado, porque quanto mais esse tesouro se espalha, mais vasos de barro são preenchidos com esse tesouro abençoado que nós temos em nossas vidas. E o vaso, ele não se restringe apenas ao corpo físico, não é a fraqueza do corpo físico, mas fala também da personalidade humana de forma geral. Nós vamos ver a partir do versículo 8, que Paulo continua dizendo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Então Paulo não estava falando apenas da fragilidade humana no seu corpo físico, mas em tudo aquilo que trazemos em nós, esta personalidade, que nós encontramos a tristeza, a decepção e tantos sentimentos que provam que somos fracos. Isto é interessante para nós entendermos que quando temos o tesouro em nós, nós somos reforçados, né? Nós somos... Deus nos esforça, me fugiu a palavra aqui, mas os irmãos estão entendendo que, independente das nossas fraquezas, o que nos dá força, o que nos esforça, é aquilo que está em nós. No mundo antigo, era comum associar a fraqueza humana a vasos de barro. E nós vamos ler em Salmo 31:12, o salmista dizendo: estou esquecido no coração deles, estava decepcionado, como morto, sou como um vaso quebrado. E depois nós temos Isaías 30:14 dizendo: o Senhor quebrará esse muro, como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Então a associação do vaso não é dos tempos de Paulo. Lá no Antigo Testamento já se associava o vaso de barro à fraqueza. A associação que tinha que quando alguém estava esquecido era como um vaso quebrado que foi jogado fora. Quando Isaías escreveu, era como se quebrasse um muro, como se quebrasse algo. Era a mesma coisa que se quebrasse um vaso de barro e se jogasse fora. Mas Paulo está dizendo, esse mesmo vaso, esta mesma matéria, quando é associado ao que tem de melhor, ao tesouro de Deus, aí não é um vaso quebrado que é lançado fora.
ele se mantém, porque dentro dele está a presença de Deus, o Todo-Poderoso. Por isso, queridos, o cristão não é derrotado. Por quê? Porque dentro de nós existe algo excelente. O Evangelho não é a eliminação da fraqueza. Nós continuamos frágeis, nós continuamos barro, mas há algo dentro de nós que nos fortalece. No capítulo 12, o verso 9 de 2 Coríntios, existe aquela frase, aquela que Paulo falou, tão conhecida, dizendo: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Outra versão diz: mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim repouse ou habite o poder de Cristo. Quanto mais reconhecemos as nossas fraquezas, sejam elas físicas, intelectuais, emocionais, mais o poder de Deus aparece em nós, mais devemos nos gloriar, porque sabemos que nada somos, não conseguimos fazer nada além, mas Deus tem condições de usar este mesmo vaso e fazer coisas maravilhosas. Por isso, o vaso continua sendo de barro, porém firme, sem ser quebrado por ninguém. O diabo até tenta, mas sabe que ali existe um conteúdo, e esse conteúdo dá segurança, dá proteção. Nós podemos ser atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimamos, porque aquilo nos fortalece, o poder de Deus nos fortalece. Essa graça repousa sobre o crente fiel que suporta suas fraquezas e dificuldades por amor ao Evangelho. Às vezes as pessoas vão ao seu limite, às vezes além do seu limite, mas tenha confiança, tenha a sua fé firmada em Deus e sabe que se ele continuar firme, ele continuará sendo vitorioso, mais do que vencedor. Em toda e qualquer aflição podemos ser mais do que vencedores, mediante o poder de Deus em nós. Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por quem? Por aquele que nos amou. Ele não nos chamou para sermos derrotados, sabendo de que matéria somos, sabendo das fragilidades do homem, mas nos chamou para sermos mais do que vencedores. Então permanecemos. Não podemos olhar para as nossas debilidades. Não podemos olhar para aquilo que somos fracos, porque nós sabemos aonde somos fracos, aonde falhamos. Mas Deus não olha para as nossas falhas. Ele intercede por nós. Ele nos dá segurança. Ele nos fortalece. As nossas fraquezas, aflições e sofrimentos nos tornam totalmente receptivos à graça abundante de Cristo e permitem que a sua vida seja manifesta em nós. Por quê? Que as nossas aflições, sofrimentos e fraquezas nos tornam receptivos ao Evangelho. Porque reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que não podemos nos salvar, que necessitamos de um Salvador. Mas aquele que se orgulha, que não se reconhece fraco,
que acha que vence tudo sozinho, ele não recebe o Evangelho, porque ele entende que ele pode todas as coisas, que ele consegue atingir os seus objetivos. Ele não reconhece Deus como seu Senhor e Salvador, mas nós reconhecemos, porque nós reconhecemos a nossa fraqueza. Por isso, mesmo frágeis, mesmo vasos de barro, devemos nos gloriar na fraqueza. Nós não nos gloriamos quando nós estamos fortalecidos, quando somos vencedores, porque quanto mais estamos no vale, é ali que nós clamamos mais, é ali que reconhecemos que precisamos da mão salvadora de Jesus, e Ele nos dá segurança, Ele nos pega pela mão e nos coloca de pé, porque quando reconhecemos a nossa insignificância, o poder de Deus cresce e aumenta e se manifesta através desse vaso de barro. Poderemos falar muitas coisas e o vaso continuará sendo de barro, porque somos dependentes de Deus. Não há outra forma de entendermos isso. E Paulo vivia constantemente exposto a sofrimentos e morte, mas foi esse sofrimento que revelou Cristo e o seu Evangelho aos Coríntios. No versículo 10, ele escreve o seguinte: levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Esta fraqueza revela Cristo. E quando eles vieram trazer a mensagem do Evangelho aos Coríntios, esta fraqueza, estas debilidades, esta dependência de Deus, levou Cristo a ser conhecido pelos coríntios. E é essa fraqueza que possuímos que revela Cristo aos perdidos nos dias de hoje. Se nós entendermos que somos mais do que alguém, se nos orgulharmos do que temos e do que somos, Cristo não é conhecido lá fora. Mas quando somos dependentes dele, as nossas ações, a nossa forma de agir com as pessoas, torna Deus conhecido lá fora. E é assim que nós precisamos manter a nossa vida. Em meio à sua decadência, ele se sentia renovado interiormente. Veja o versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. É natural que chegue a velhice, cheguem as doenças, as dificuldades, mas mesmo que o nosso corpo físico esteja se deteriorando, aqui dentro tem algo excelente que nos mantém fortalecidos. E não podemos ignorar isto. Nós precisamos manter a nossa alegria, a nossa força, a nossa fé, porque sabemos que se estamos na colina, Deus está conosco. Se estamos no vale, ali Deus conosco está. E se estejamos lá no deserto, nós podemos correr em busca de um oásis, ou talvez os limites do deserto, mas nós sabemos que Ele está conosco. Então não importa o que você tem vivido, seja físico, seja emocional, seja espiritual, não perca a tua fé, porque a excelência de Deus, o poder de Deus, o poder deste evangelho transformador, que cura, que transforma, ele continua ali, poderoso. Não é pelas nossas fraquezas que esse poder diminui,
mas ele continua no mesmo nível, porque é Deus. E Deus, ele não vai perder a sua soberania, o seu poder, por causa das nossas fraquezas, mas nos fortalece quanto a isso. Queridos, Paulo deixa claro a sua condição quando ele escreve lá no capítulo 1 e verso 8, que ele está falando aos irmãos coríntios, e ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na Ásia. Foi algo acima das nossas forças. Veja bem, não suportando, foi acima do que eles podiam suportar, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Eles foram perseguidos e atingidos de uma forma tão forte que perderam as esperanças de continuarem vivos, mas não perderam a fé. Às vezes a dificuldade é tanta que lá no interior nós pedimos: Deus, se é para sofrer isso, se é para enfrentar isso, leva-me. Mas tu não sabe o propósito de Deus. Paulo tinha muito ainda a fazer na obra do Senhor, expôs aqui as suas fraquezas, mas esta carta que ele escreveu está aqui hoje, nos fortalecendo, assim como fortaleceu os nossos irmãos coríntios. Mesmo possuindo o tesouro do evangelho em seu interior, a iminência da morte real na vida dele e de Timóteo, esta fraqueza humana tem um objetivo, que é engrandecer a mensagem que este frágil vaso carrega no seu interior. É isto, é para isso que somos formados desta forma. Deus tinha tudo já organizado e programado. Lá no princípio fez o homem do pó da terra, para que lá no futuro Paulo escrevesse estas palavras e hoje estivéssemos aqui entendendo o porquê somos comparados a um vaso de barro. A inferioridade do vaso prova que a excelência do poder seja dele e não de nós. Queridos, uma coisa eu acho importante. Por que Deus, mesmo criando vasos de barro, a matéria-prima mais inferior, por que Ele mesmo fez o vaso? Deus poderia muito bem terceirizar o serviço, mas é Ele que nos faz, Ele que nos produz. E nós vemos isso em Isaías 64:8. Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Algo que pode ser substituído, pode ser quebrado, porque é frágil. Deus poderia ter mandado outro ser, os anjos, fazer, mas Ele faz, porque Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe aonde somos úteis, aonde serviremos melhor, mas o tesouro está em cada um. Nenhum que aceita Cristo fica vazio. O Espírito Santo entra na sua vida. Queridos, o motivo de Deus se importar tanto com esse trabalho, eu creio e vocês devem entender o mesmo, por amor a nossas vidas. Ele nos ama, Ele quer relacionamento, Ele quer contato. É Deus quem nos fez e continuará fazendo homens
para a sua glória. Somos apenas mais um vaso. E depois, lá em Jeremias 18:4, Jeremias escreve dizendo: como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Deus, às vezes, quebra o vaso, mas ele faz outro, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Se nós passamos por dificuldades, se nós passamos por problemas, achamos que não tem mais solução para nós, Deus faz outro, conforme pareceu bem aos seus olhos. Não pense que acabou. Não pense que não há mais solução para os problemas que você tem enfrentado. O Deus que nós servimos pode fazer tudo novo. Ele é o oleiro, ele sabe como fazer. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Aqui está a pergunta. Por que muitas vezes a nossa fé, quando estamos passando por problemas, é tão pequena? E Deus nos questiona: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Fazer algo novo, fazer outro, que vai servir da mesma forma e com muito mais excelência, mantendo sempre o tesouro no seu interior. Estamos nas mãos dele. É ele que nos define como devemos ser. E é ele que coloca o seu tesouro em nós. Nos dá dons, nos dá talentos, nos dá sabedoria, condições de levar a sua palavra e muito mais, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. A excelência do poder que opera em nós é inegavelmente de Deus, e nós sabemos disso. Quando nós estamos vazios, secos, não acontece nada. Mas quando estamos cheios da presença de Deus, a primeira coisa a dizer foi pela misericórdia dele. Não há nada em nós. Quando Deus nos usa, a igreja diz: o vaso foi usado nesta noite. É porque ele nos usa, somos apenas instrumento. Excelência no grego quer dizer, traz a expressão algo tão excelente que chega a ser excessivo, que contrasta com a condição mortal e humana. O que tem em nós é tão excelente, é tão excessivo, que externa além do que nós somos. Às vezes, sem dizer uma palavra, o crente é reconhecido em alguns lugares por aí. Por quê? Porque a excelência do tesouro está sendo vista. E é assim mesmo que tem que ser. Difícil é quando olham para nós e têm dúvidas de que somos realmente vasos, de que somos realmente convertidos. Mas quando acontece de sermos reconhecidos mesmo sem palavras, é porque somos luz em meio às trevas. E aí eu pergunto a nossa pergunta é: aonde está a nossa importância, irmãos? Quem realmente somos nós? Quem dentre nós é mais importante diante de Deus? Às vezes Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Deus usa os que não são para confundir os que são. Porque nós somos todos do mesmo tamanho, do mesmo barro, e todos somos vasos. Em Romanos 11:36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas.
A Ele seja a glória para sempre. Esse poder é a força que habita em nós e nos livra dos perigos e da morte, nos tornando agentes de Deus na divulgação do Evangelho. E precisamos continuar fazendo isso, porque sabemos que somos incapazes de ter resultados ao pregar o Evangelho, sem que o Espírito Santo convença o homem do pecado. A nossa maior sabedoria teológica não convence ninguém que Cristo é o Salvador. Mas uma palavra simples, cheia de Deus, convence o pecador da sua condição. Por isso, devemos ter cuidado, porque muitas vezes a eloquência, os grandes feitos humanos, as realizações intelectuais, a sabedoria humana podem impedir que as pessoas percebam que o poder de qualquer homem vem de Deus e não de nós. Às vezes, nós queremos nos orgulhar por aquilo que sabemos, pela posição que estamos, e isso pode impedir que alguém reconheça Cristo em nossas vidas. Mas se continuamos reconhecendo a nossa condição de vaso de barro, isto não acontece. É para a glória de Deus. O inimigo pode até plantar o orgulho em nós. O orgulho toma o lugar do tesouro e o vaso se torna inútil para Deus. Porque não há como conciliar tesouro de Deus com orgulho. Ou é um ou é outro. Mas o tesouro deve permanecer em nossas vidas. Irmãos, 2 Coríntios 10, 17 e 18 diz assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem se recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Olha que coisa interessante. Quando nós nos recomendamos a nós mesmos, não temos valor algum, mas sim aquele que o Senhor recomenda, porque a glória deve ser dele. Então, nos gloriaremos primeiro nas nossas fraquezas e depois no Senhor, para sermos aprovados. Amém? Quando o homem reconhece a sua posição, a sua condição, a sua inferioridade, nós começamos a entender que a nossa vitória não está quando nós achamos que estamos maiores, engrandecidos, mas quando estamos fracos. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 1 diz assim: pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Esta casa, este corpo físico, pode cair, pode desfalecer, pode perder a vida, mas há algo muito mais excelente na eternidade, não feita por mãos humanas, mas por mãos eternas, pelas mãos de Deus, um tabernáculo, um edifício da parte de Deus. Então não podemos nos incomodar, nos importar com as nossas fraquezas, com o que somos hoje, com a nossa condição. Isso não pode ser problema para nós. Deixemos Jesus aparecer, que Ele cresça, que eu desapareça e que a glória do Senhor apareça cada dia mais em nós, simples vasos de barro.
Às vezes olhamos para um vaso, não encontramos beleza alguma, mas coloca flores nele. Coloca alguma coisa que vai trazer beleza. Alguém não vai dizer, isso aqui, esta flor é bonita. É o vaso, é o conjunto. Este vaso ficou muito bonito. Então deixa Deus colocar coisas boas em você. Abra o coração. Seja vaso. Não se orgulhe do que tens, o que Deus te deu, porque tudo é dele, para ele. Por ele são todas as coisas. A glória é dele. E nós continuamos vasos. Amém? Nos coloquemos em pé. Se o grupo tem um louvor, ainda dá tempo de nós cantar com a igreja, enquanto os irmãos que foram tocados pela palavra do Senhor e queiram receber uma oração, podemos, neste momento, orar pela igreja, orar pelos irmãos, para que Deus resplandeça em nossas vidas, para que Deus seja visível lá fora, neste simples vaso. Amém?